Sendo uma empresa aqui da Bahia, lá no sertão da Bahia, na região de Senhor do Bonfim, a Ferbasa, né, que foi uma boa escola para mim também. E ali, nesse período, eu continuava militando nos movimentos a favor da anistia, no Sindicato dos Engenheiros, no Clube de Engenharia, né, nós tínhamos lá um grupo grande que eram assim, espaços, né, de militância política contra a ditadura, pela liberdade democrática. E usavam dessas instituições, porque eram legais, existiam como sindicato, como associações, a própria Associação Baiana de Geólogos também, em que eu acabei também sendo presidente por um período. Então, nós tínhamos essa militância vinculada a essas instituições que funcionavam legalmente. Por esse período, depois eu não tinha inserção na política formal, né? Depois veio a fundação do PMDB, do MDB, né, aqui na Bahia. Aí eu comecei a participar aí na fundação do MDB, na organização dos diretórios lá pelo interior, e fui me engajando um pouco ainda timidamente nisso, porque eu não tinha grande vinculação com a política formal, né, institucional. Estou falando de 1980, né, quando já havia uma certa abertura, né, o regime ainda muito fechado, mas já havia uma certa abertura, e então eu decidi, já estava militando no partido, decidi fazer a candidatura de deputado para conhecer como é que funcionava essa política institucional. E aí me candidatei a deputado federal. Na época dizia, você devia ser estadual, mas eu achava que não tinha chance nenhuma de ganhar a eleição. E para fazer o teste, vamos logo para federal, porque se houver um crescimento muito grande do movimento nacional, como havia poucos candidatos a federal, eu poderia eventualmente ter sucesso, mas sabia que não teria. E não tive sucesso. Nessa eleição, eu não tive sucesso. Embora tenha tido uma votação expressiva, e foi uma campanha muito interessante, né? Tem uns lances muito gozados, porque eu tinha um apelido de universidade, e essa campanha teve esse objetivo também, recuperar aquele patrimônio que eu construí no movimento estudantil, né? E eu tinha um apelido na universidade, João Boca de Bagre. E eu fazia a campanha João Almeida, que também era meu nome, né? E o número do partido à época, que era 563. E aí um irmão meu tinha um carro de som pela rua e tal, de vez em quando as pessoas chegavam e diziam, vem cá, esse cara é Boca de Bagre? E ele certamente dizia que sim e tal. Aí um dia eu vou aqui pela Contorno, andei esse circuito aqui em Salvador, estou vendo pichação, porque a pichação naquela época a gente fazia à madrugada, era proibido, né? Precisava ter uma turma corajosa que fosse pichar, porque a polícia prendia, metia o cacete mesmo, era proibido pichar. E eu vi a cidade toda pichada. Boca de Bagre é candidato. Eu cheguei no comitê e digo, Pedro, que negócio é esse, rapaz? O que é que foi? Ele disse, ora, mas qual? Você, todo lugar que eu chego, o povo pergunta, se João Almeida é o Boca de Bagre, eu aí resolvi botar logo na pichação. Boca de Bagre é candidato, federal 563. Foi uma campanha assim muito gozada, com muita participação, com gastos muito modestos, né? E um bom resultado, sobretudo para isso, porque eu aprendi a fazer campanha política, né? E eu sempre digo, eleição é uma das poucas coisas que você só aprende a fazer fazendo. Se não fizer, você não aprende. A prática é fundamental. Então, foi muito boa nesse sentido, e meu relacionamento com o partido, com os políticos, se ampliou muito nesse período, né? E pôde, então, 4 anos depois, eu me candidatei a deputado estadual. Aí já com outra organização, com conhecimento de causa, e tive sucesso. Foi também naquela eleição em que o Valdir foi eleito. João Almeida.